coletivo Panfiro, uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos queridos internautas, que todos nós possamos sentir a energia que chega a cada um de nós através dos benfeitores que trabalham na nossa casa, esses bondosos espíritos, sentir essa energia para cada um de nós. Hoje a nossa reunião é sobre o Livro dos Médiuns, que o nosso companheiro Léo irá trazer para todos nós. Dia 15 agora o Livro dos Médiuns fez 163 anos, de lançamento. E no momento do passo, o nosso Carlos vai trazer as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai lembrando também sobre a nossa casa, a nossa obra social, que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino, esse espírito que presenteia a cada um de nós, a todos que estamos junto à obra social, tanto nós assistidos espirituais, como os outros assistidos espirituais e materiais. Então, cada um de nós, ao entrarmos na obra social, recebemos um lírio desse espírito bondoso e generoso. Lembramos também que a nossa casa vive de doações, que aqueles que puderem trazer roupas, calçados, alimentos, medicações dentro da validade, a gente recebe isso. E nós lembramos também dos cursos que existem na nossa casa. Nós estudamos de domingo a domingo todas as obras de Kardec, de André Luiz, da Dona Ivone Pereira, as parábolas de Jesus. Então, todos esses estudos existem na nossa casa. Lives, cursos presenciais. Os nossos cursos começam agora na segunda-feira. Aqueles que quiserem vir serão muito bem-vindos. A nossa obra social começa sábado agora, a partir das 8 horas. Aqueles também que quiserem conhecer, visitar, venham. Vocês vão sair daqui muito apaixonados pela nossa obra social, que é muito, muito bonita mesmo, Então, vamos dar início à nossa reunião pública. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, o item 31. O capítulo 5 são Bem-aventurados os aflitos. O item 31, que é o último do capítulo, é proveito dos sofrimentos para os outros. São duas perguntas. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Aí São Luís vai nos responder: sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão da submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências
para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então vamos agora fazer a nossa prece, conversando com o Mestre Jesus, ele como mestre, como médico, ele como companheiro e pastor, e por todos os espíritos trabalhadores da nossa casa. Lembrando do nosso querido altivo, que com certeza aqui está para nos ajudar, para intuir o nosso Léo no momento do seu estudo, para ajudar o nosso Carlos no momento do comentário no passe. E falamos então: Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para que possamos estudar os Teus ensinamentos e compreender melhor a nossa vida de espírito imortal. Ajuda-nos nessa compreensão. Dai-nos a resignação, a paz, o amor e a luz. E em nome de todos os trabalhadores desta casa, em Teu nome, Jesus, em nome do amor de Deus por todos nós, é a Ele, o Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Léo, ele hoje vai trazer o seu estudo, que é do capítulo 22, Mediunidade nos Animais. Ele também vai falar sobre os 163 anos do Livro dos Espíritos. Então, as questões que ele vai falar é 234 dos médiuns, desculpem. O que ele vai falar para nós é a pergunta 234 até a 236. A gente não vai lê-las todas, vai fazer só uma pequena leitura da questão 236, que fala assim para nós: a questão da mediunidade dos animais encontra-se completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade podemos apreciar através das citações que já tivemos a oportunidade de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação dada por ele do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos mais acima na questão 225. Essa comunicação foi dada em consequência de uma discussão ocorrida sobre esse assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então a gente vai passar o estudo para o nosso querido Léo, que o nosso altivo com certeza está ali junto a ele e a mãezinha dele também, a nossa querida. Bom dia a todos. Um imenso carinho que a gente vai fazer o estudo desta manhã de quarta-feira. Ainda mais depois de tantas recomendações assim da tia Dália, eu me sinto pequeno representando pessoas e espíritos tão queridos que nos antecederam com a palavra, principalmente junto do Livro dos Médiuns. 163 anos do Livro dos Médiuns, esse livro que o nosso tão querido professor Rivail, Allan Kardec, trouxe
para todos nós o conhecimento e o estudo da comunicação e da evocação de nós, espíritos reencarnados, com os nossos irmãos, espíritos desencarnados. O Livro dos Médiuns é um livro que ele vem nos esclarecer todas as nossas dúvidas pelo nosso dia a dia, da nossa vivência aqui no planeta Terra. Médiuns, todos nós somos, porque temos a capacidade de nos comunicarmos com os nossos irmãos que estão na erraticidade. Erraticidade nada mais é do que o plano espiritual. Plano esse aonde todos nós viemos e iremos, pois uma das poucas certezas que nós temos aqui na vida, reencarnados, é que um dia a gente vai falecer. Nosso corpo físico é perecível, tem uma data de validade, tempo de ficarmos aqui na Terra. Nosso espírito é imortal e nosso perispírito é cada vez mais depurado, aprimorado, aperfeiçoado de acordo com a nossa evolução. O espírito, para progredir, é como um grande pássaro que precisa de duas asas: a asa da moral e a asa da intelectualidade. Vamos analisar um pouco a asa da intelectualidade no ser humano. Há 5.500 anos atrás, o ser humano estava desenvolvendo, descobrindo, inventando a roda. Olha que evolução. O progresso daquele Homo sapiens da idade antiga para o homem que consegue aprimorar o seu trabalho, para inventar, para progredir, para desenvolver a facilidade no seu manuseio, no seu desenvolvimento, seja ele da sua moradia, do seu trabalho, mas acima de tudo, o desenvolvimento intelectual. O tema de hoje, trazendo o Livro dos Médiuns, esse livro que é um guia prático para todos nós, livro esse que nós não devemos só ler, nós devemos estudá-lo para entendermos um pouco mais sobre o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui na Terra, para onde nós vamos e qual o nosso papel aqui reencarnado. Eu vou contar uma historinha de um amigo que trabalhava junto comigo e ele sabia que eu era espírita, né? Eu nunca tive problema de passar isso para as pessoas, mesmo às vezes das ignorâncias, das piadinhas, das brincadeiras daqueles que ignoram, que não têm o conhecimento do que é a doutrina espírita. E esse amigo, ele me chamou na sua sala, trancou a porta e falou assim: eu preciso falar uma coisa muito séria para você. E ele era uma pessoa assim muito seca, muito racional, tinha uma questão de trabalho assim muito sem relacionamento pessoal, poucas pessoas tinham acessibilidade a ele, até pelo cargo, pelo desenvolvimento que ele tinha na empresa, e eu sempre tive uma porta muito aberta com ele. Ele era português, ele já faleceu, e eu falava assim: ô Patrício, o que houve? O que queres me contar? Aí ele falou assim: amigo, senta aqui.
Eu vim para o Brasil com 16 anos, dentro de um navio, onde eu mal sabia onde eu ia parar. Mas eu tinha um primo que já tinha vindo para cá, e eu vim por 2 motivos. Primeiro, a escassez na minha terra. E segundo, uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu falei, mesmo, cara? Pô, o que houve? O que eu posso te ajudar? A gente coloca logo aquele ombro amigo para aquela pessoa que fala sério, com uma dor tão grande no seu peito, como se fosse tirar um saco de cimento de 50 quilos das suas costas. E ele vira para mim e fala assim, eu vejo o espírito. Eu até relaxei na hora que ele falou isso e deixei ele contar a sua história. Ele falou, Léo, eu vejo o espírito desde 4, 5 anos de idade, que é a idade que eu me lembro como pessoa. Só que na minha aldeia, lá em Braga, eu tinha um outro primo mais velho que também via. E a gente ia para a igreja. O padre mandava a gente rezar, pagava a penitência, ficávamos ajoelhados, muitas das vezes em locais não tão confortáveis, até o ponto que este meu primo foi internado de um sanatório. Porque segundo os religiosos da pequena aldeia, ele estava com problemas mentais. Quando tive o conhecimento e a consciência desse fato com o meu primo, eu nunca falei para ninguém que eu via os espíritos. E aí eu perguntei para ele, como você fazia? Eu comecei a ter mais atenção no que eu via. Nesta atenção que eu comecei a ter em como eu via, eu descobri uma coisa que ninguém me ensinou. Descobri aprendendo mesmo com a prática e com o erro e o acerto. Os espíritos, quando se apresentavam, eles não tinham a parte inferior abaixo das suas canelas. Aparecia como se fosse uma neblina, uma pequena névoa. Mas fui crescendo e isso foi me incomodando cada vez mais de conviver com esses 2 lados. O lado material e o lado espiritual. E uma manhã de domingo, desesperado, já com a mediunidade, com a vidência, peguei um ônibus, porque pensei em várias vezes, não em me matar, mas extirpar a minha vida. Lembrava daquele meu primo que foi para o sanatório e que eu nunca mais tive notícia dele. Mas antes de ir, abri a Bíblia e orei a Deus pedindo que me mostrasse algo que pudesse me esclarecer e que este segredo, que não era um pecado, eu pudesse viver, conviver e aprender com esta vidência. Pegando um ônibus na zona sul do Rio de Janeiro, passou pela cidade, no centro, na Avenida Passos, e em momento de desespero, levantou-se do ônibus, pois queria cometer algo que não era muito saudável à sua saúde física. Olhando para o lado esquerdo do vidro, ele viu o título: Federação Espírita Brasileira. Nunca ouvi ouvido falar no que era isso. Tomou-se por curiosidade aquele pensamento de extirpar sua vida,
saiu da sua mente e saltou no próximo ponto, retornando à Avenida Passos, entrou na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Entrando lá, um senhor o recebeu e falou: que bom que você chegou, seja bem-vindo. Ele estranhou, pois nunca havia visto aquele homem, não conhecia, não sabia quem era aquela figura tão simpática, tão gentil e tão carinhosa com ele, e o orientou para o salão no andar superior. Chegando lá, havia uma reunião pública como a nossa. O tema da reunião era exatamente o livro dos médiuns. Livro esse que ele ficou embebecido com aquelas informações que nunca passaram pela sua vida. Não poderia imaginar minutos com tanta resposta depois de anos na escuridão e até mesmo anos no processo do medo e de quase loucura. Após o estudo daquele dia, ele permaneceu sentado no salão, porque lhe informaram na palestra que quem tivesse alguma dúvida ou queria conversar, que permanecesse ali, que seria direcionado para um atendimento fraterno. E assim ele o fez. Permaneceu sentado, entrou-se numa fila e foi para uma sala para o atendimento fraterno. Neste momento que ele começa com o companheiro lhe atender, havia-lhe uma foto atrás da pessoa que estava fazendo o atendimento fraterno. E ele achou interessante esta foto, porque falou: olha, foi ele que me trouxe aqui. Ele que salvou a minha vida. Ele que me tirou da ignorância e me convidou a entrar nesta casa abençoada. E o responsável pelo atendimento fraterno, que falou: o senhor é espírita? E ele começou a contar a sua história. No final, mais uma vez, ele perguntou: quem era este senhor? Barbudo, fisionomia tranquila, me recebeu na calçada para eu entrar aqui, que vim com o intuito de extirpar a minha vida, por não aguentar mais o peso da dúvida, da ignorância, do desconhecimento. E o atendente lhe falou: esse foi um dos presidentes da nossa instituição. Faleceu em 1900. O nosso tão querido Dr. Bezerra de Menezes. Após aquele dia, ele me relatou: eu vi que eu sempre fui espírita e não sabia. E abriu a gaveta da sua mesa e puxou exatamente este livro que o nosso tão querido Allan Kardec nos trouxe para esclarecer para todos nós
que a mediunidade nada mais é do que um fenômeno natural, que nós vivemos aqui encarnados, mas que temos também vários espíritos desencarnados junto de nós. Um guia prático, não só para quem é médio ostensivo, um guia prático para a nossa vida, de exemplo de como devemos seguir como homens integrais que nós somos. Não somos só matéria, somos matéria, somos perispírito e somos um espírito. Depois desta conversa com ele chegou para mim e falou assim: amigo, por favor, não comente isso com ninguém, nem o meu filho, a minha esposa, a minha família, ninguém sabe disso. Respeitando, o fiz. Através do Livro dos Médiuns, do nosso tão querido amado Dr. Bezerra de Menezes, do nosso tão querido amado Allan Kardec, uma vida a mais foi salva. Com o intuito do desespero, com o intuito do medo, com o intuito de extirpar a sua vida, de exterminar, nasceu um novo homem, com todas as respostas aos seus questionamentos, com todas as respostas ao seu esclarecimento, trazendo para ele a amplitude da visão de um homem integral, de um ser humano que é muito mais do que matéria, do que este corpo físico que reveste o nosso espírito. Todos nós somos seres espirituais. O nosso espírito é imortal. Nós temos a certeza e a consciência de que nascemos, de que progredimos, de que temos que evoluir, de que falecemos e de que reencarnamos, e assim continuamos a nossa tarefa como espíritos que precisamos nos desenvolver com as duas asas do grande pássaro, na intelectualidade e na moral. O pássaro não voa somente com uma asa. Vamos lembrar da história infantil do pequeno peixe, né? Das crianças, do Nemo, aquele peixinho que tinha uma asa menor, uma guelra menor e uma outra guelra maior. A dificuldade que precisava. Quantas vezes nós somos assim? Temos a intelectualidade. Há 5.500 anos descobrimos e desenvolvemos a roda. Mas ainda não conseguimos amar o nosso semelhante. Ainda não conseguimos. Então, na maioria das vezes, precisamos ainda desenvolver a nossa moral e, junto com ela, procurarmos a nossa inteligência para caminharmos junto na evolução do espírito. Bendita doutrina espírita, que nos esclarece, começando com o Livro dos Espíritos, as perguntas que o nosso tão querido amado Allan Kardec trouxe para nós. E com a continuidade, Kardec nos traz o Livro dos Médiuns,
guia, o manual para todos nós vivermos e nunca perdermos a certeza que em nenhum momento nesta vida nós estamos sós. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, está sempre colocando um ombro amigo, uma palavra de conforto, uma casa espírita, um trabalho no bem, ou até mesmo um pequeno animal em nossas vidas que nos alegra tanto a nossa existência. Muitas das vezes pensamos assim: meu cachorrinho é tão querido, como eu gosto dele. Vamos entender um pouco mais o que é os animais. O tema de hoje fala exatamente sobre a mediunidade nos animais. O questionamento do nosso companheiro, do nosso tão querido Allan Kardec, fala-nos sobre a mediunidade nos animais, indiferente qual seja. A pergunta veio através daqueles pássaros que tiravam a cartinha pequena e a pessoa lia a cartinha sobre aquilo que lhe falava. Antigamente tinha muito isso nas festas, nas praças. Hoje é até um pouco mais difícil da gente ter esses eventos, né? Então, Kardec começa a desenvolver, junto à pesquisa com os espíritos, sobre exatamente esse tema. Primeiro vamos entender o que é mediunidade. Mediunidade é a palavra desenvolvida pelo nosso tão querido Allan Kardec, da comunicação que o homem tem com o plano espiritual. O ato de se comunicar com os espíritos comunicar-se com a gente. Todo e qualquer processo mediúnico precisa do médium. Não há processo mediúnico sem a presença do médium. Sem o médium, não há mediunidade. O médium é exatamente este intermediário entre o plano físico e o plano espiritual, a erraticidade. Então vamos entender. Para ver mediunidade, eu preciso do médium. Léo, no início da doutrina espírita, as mesas começavam a girar e bater. Efeito físico, que havia um médium de efeito físico, junto com os espíritos, proporcionando este fenômeno. Aí chegamos nos nossos irmãos mais inferiores, os animais. Os animais têm um princípio inteligente. Eles pouco evoluem. Vamos entender um pouco sobre isso. O homem desenvolve estrutura, sociedade, ciência, técnicas novas, crescimento, comunicação, mobilidade, desenvolvimento. Se nós pegarmos uma residência de 5.000 anos atrás, eram cavernas. Se nós pegarmos as nossas residências hoje, são construções elaboradas, pensadas, desenvolvidas, estudadas, acrescida da intelectualidade.
espiritualidade essa que os nossos irmãos animais não a têm, ou melhor, a têm num grau muito limitado, a qual eles pouco se desenvolvem. Para entendermos, os nossos queridos animais não têm o livre-arbítrio. Só ao homem é permitido o livre-arbítrio, a capacidade de escolha e se desenvolver, a capacidade de provar e de expiar aqui em nosso planeta, somente a eles. Ah, Léo, eu tenho um gato que quando eu estou fazendo o culto no lar, ele fica eufórico. Isso não sou eu que estou falando. Uma amiga, começando na doutrina espírita, que relata exatamente este fato. Aí ela fala assim: eu acho que o meu gato é médium. Aí eu, opa. Porque eu tenho certeza que ele vê alguma coisa. Aí eu começo a conversar com ela. Eu também tenho certeza que ele vê alguma coisa. Mas até isso, a ele ser médium, não. Vamos entender. Aquele apito do adestrador de cachorros, que ele pega o apito e faz assim, ó. A gente não escuta absolutamente nada. E daqui a pouco o cachorro vem porque escutou aquele apito. O animal, o cão, a frequência de ondas auditivas dele é diferente da frequência de ondas auditivas dos seres humanos. Ah, Léo, então você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que o seu animalzinho, o seu gatinho, o seu cachorrinho, ou o seu burrinho, ou o seu cavalinho, ele pode ver os espíritos. Mas ele não pode se comunicar com os espíritos. Eu nunca me esqueço, eu fui criado pelo meu avô. Meu pai, eu perdi meu pai muito cedo, e meu avô criava eu e meu irmão. No dia que meu avô faleceu, eu tinha um labrador que ele parecia um cavalo. Eu também era pequeno. Ele chegava, eu chegava em casa, ele pulava em cima de mim. Toda vez, não tinha jeito. O adestrador falava assim: Léo, pisa na pata dele. Eu falei: eu vou pisar nada, deixa ele pular. Eu troco a roupa, faço que não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, abri o portão, ele veio correndo para mim, no mesmo ato de pular. Em vez dele pular, ele abaixou as duas patas e se reverenciou. Com aquele ato, eu percebi que aquele cachorro irracional tinha percebido alguma coisa comigo que eu não estava bem, e realmente eu não estava. Ele se reverenciou e foi depois andar no quintal. Nossos pequenos, que Deus colocou na terra para nos auxiliar, inicialmente para nos aquecer do frio, depois para nos alimentar e nos nutrir, são seres vivos aonde tem um princípio vital. Princípio este que aqui no Livro dos Espíritos nos relata, que se formos compararmos achando que eles têm espírito ou alma, seria a mesma comparação
de nós falarmos da nossa essência com a essência de Deus. O livro dos Espíritos, junto com o livro dos Médiuns, nos esclarece de uma grandeza tão grande, tão profunda sobre este assunto, que vem nos tirar todas as dúvidas que possamos ter junto desses companheiros que nos alegram a tanto instante. Seja um pássaro, seja um gato, seja um cachorro, seja um cavalo, seja um animal qualquer. Mas a doutrina espírita nos mostra que através deles não há mediunidades, mas sim uma percepção diferente da percepção que nós, humanos, temos de um todo. Eu conversando com um amigo que é veterinário, ele me falou: Léo, o cachorro enxerga as coisas diferentes da gente. Alguns atos que até eles fazem, colocam que eles enxergam em preto e branco, ou com uma determinada cor, ou não enxergam uma determinada cor. A gente vê que passou agora as festas de finais de ano, com Natal e com Réveillon, quanto os nossos bichinhos ficam aflitos quando estoura-se uma bomba ou um fogos. Eu tinha uma cadela, uma Golden, que ela entrava embaixo da minha cama quando começava os fogos. E comecei a perceber que aquilo era tão perturbador para ela, que às vezes um estrondo até baixo ou longe a incomodava de uma tal maneira que ela se urinava todo sem controle. E ela sabia que ela estava num estado fora da sua normalidade, que depois ela tentava ficar limpando a sua urina, e eu tirava, arrumava, limpava, porque aquilo ali batia um efeito muito maior para ela do que batia um efeito para mim. Deus nos concede a estes pequenos seres para nos ajudar a progredir, para nos ajudar a evoluir, para ajudarmos a termos amor. Quando a gente vê um cachorro, a gente fala assim: meu Deus, o Border Collie é um cachorro inteligente. Qual é o nível de inteligência dele? De uma criança de 2 anos de idade. Ah, mas o Border Collie com 1 ano tem um nível de inteligência de uma criança de 2 anos de idade. O mesmo cachorro com 10 anos continua com uma inteligência de uma criança de 2 anos de idade. O mesmo cachorro com 10 anos ou com 15 anos continua com a mesma inteligência de uma criança de 2 anos de idade. Se nós vemos os nossos companheiros animais, velhinhos, às vezes já no final da sua vida, pegam o seu brinquedinho como sempre brincaram, não com tanta vitalidade que tinham antes, mas como uma criança de 2 anos de idade. Bendita doutrina espírita, que nos ajuda, que nos esclarece, que nos mostra exatamente a qual caminho nós devemos seguir em nossas vidas, nos ajudando a desenvolvermos como espíritos imortais que nós somos. A evolução, o progresso do homem é exatamente o nosso objetivo aqui na Terra. E esta responsabilidade de evoluir e de progredir e de nos melhorarmos cabe única e exclusivamente a cada um de nós.
Não ao meu pai, à minha mãe, à minha irmã, ao meu irmão, ao meu filho ou à minha filha. O progresso é individual. É a luta do homem velho contra o homem novo. A luta das nossas inclinações, de nossos erros, a qual, única e exclusivamente, cada um de nós vai ser responsável pelos nossos atos, aonde cabe a cada um ver e aprender o que nós devemos fazer. O ser humano é o único ser na Terra que consegue se desenvolver moralmente e intelectualmente. Tem uma história no trabalho. Eu participei num projeto, eu trabalhava numa empresa de alimentos, uma grande empresa de alimentos, e começamos a ter algumas reclamações de umas embalagens de um produto e que ele chegava no ponto de venda vazio. Era uma caixa de um produto de alimento e ele passava por um processo todo industrial, mecanizado, tudo informatizado, mas volta e meia havia umas caixinhas do consumidor vazia, fechada, lacrada, vazia. E pegou-se uma pessoa da área comercial, um engenheiro e uma pessoa da área industrial. Descobrimos uma máquina na Dinamarca, que ela era uma esteira, e nessa esteira havia uma balança precisa que detectava exatamente quando uma caixa estava com peso diferente daquele programado pelo programador que mexia nessa máquina. 4 milhões a máquina. Aí a gente era responsável pelo projeto. 4 milhões. Falei, caramba, se fosse no meu departamento, eu não queria ter essa máquina. Já pensei logo, como eu era o gestor, era de outra área. Levamos para o gestor industrial da fábrica e ele falou assim, não, vamos fazer. Nós queremos a excelência. Nós estamos buscando ISO 14000, não sei o que, nós não podemos ter reclamação, a gente tem que buscar a perfeição. Eu falei, beleza, tem orçamento para você? Beleza. Compramos a máquina, desenvolvemos o projeto, instalamos a máquina na fábrica, a máquina funcionava, a caixinha passava numa esteirazinha, um por um. Quando tinha uma caixa vazia, acendia uma sirene e a determinação de onde aquela caixa estava com peso diferente. E a máquina travava e fazia esse barulho. Joia. 0 de reclamação. 6 meses depois, retornamos à linha de produção em Concórdia. Eu fui ver a máquina. Falei, vamos lá ver aquela máquina, como é que tá. Porque realmente não tem mais reclamação. E a reclamação vinha muito para a área comercial. E a área comercial destinava aonde era o problema. E não tínhamos mais reclamação. Quando eu entrei na linha de produção, eu vi a máquina jogada num canto. 4 milhões. Aí eu falei, opa, o que está vendo? A máquina está parada. Ninguém relatou, ninguém falou nada, ninguém comunicou. Aí fui falar com o supervisor do setor, da linha de produção. Ele falou, seu Leonardo, dá um pulinho lá na minha sala. Eu falei, opa, tem algum problema, né? Me chamou na sala dele, vamos tomar um café aqui. Aí eu sentei na sala dele, ele falou como é que estava a produção, eu falei que estava melhorando, as nossas vendas crescendo, parará, aquele meio de campo. Aí ele falou assim, vou pedir o Severino para trazer um cafezinho aqui pra gente. Aí veio um rapaz da cozinha,
trouxe o cafezinho. Aí eu falei, adoro café, realmente eu gosto muito de café. Trouxe o café, aí ele chamou assim, Severino, senta aqui, Severino. Aí falou, Severino, ele é marido da Inês, que trabalha naquela linha de produção que vocês desenvolveram, aquela caixa. A Inês, esposa do Severino, todo dia chegava em casa estressada, porque ela tinha uma meta de produção para fazer e ela não estava conseguindo bater esta meta de produção. E o Severino nos contando essa história. Aí eu falei, é mesmo, Severino? Aí falou, seu Leonardo, era por causa daquela máquina. A máquina parava, tinham que procurar qual caixinha estava vazia, não havia produtividade nesse processo. Aí um dia, eu perguntei a Inês se eu podia ir na linha de produção dela, ela pediu ao seu supervisor, eu fui lá ver. Botei aquela touquinha, me higienizei todo, me preparei, fui lá ver a linha de produção. Quando eu fiquei olhando aquela linha de produção, eu fiquei pensando, seu Leonardo, a caixa fica leve. Cheguei para minha esposa, falei assim, amor, faz uma vaquinha lá no teu setor, vamos comprar 2 ventiladores de pé da Casa e Vídeo, esses que vendem na Casa e Vídeo, que ficam no alto, vamos colocar de frente para a esteira, que quando a esteira estiver passando, e o ventilador passar na caixa vazia, a caixa vai ser cuspida para fora da esteira. R$70 cada ventilador. Severino, junto com a Inês, resolveu um problema que os pseudos inteligentes, formados, engenheiros, PhD, mestrado, criaram numa esteira de 4 milhões, ele resolveu com 2 ventiladores, cuspindo a embalagem vazia. Olha a inteligência do homem, a vivência no trabalho, o desenvolvimento intelectual daqueles 2 simples, mas que viviam aquilo ali e pensaram assim, como eu posso melhorar na minha vida? Essa danada dessa máquina faz um barulho danado, faz um estrondo, gira a sirene, eu não bato minha produção, eu não desenvolvo, não faço a minha meta que eu tenho que fazer. Através de 2 ventiladores, o ser humano conseguiu resolver um problema aonde os engenheiros gastaram 4 milhões. A intelectualidade do homem vai para que a gente desenvolva processos, sejam eles os mais elaborados ou os processos mais simples dentro das nossas necessidades. E assim somos nós nas nossas vidas. Muitas das vezes nós não precisamos de uma máquina importada com uma sensibilidade tão grande. Precisamos só ter o conhecimento básico, a boa vontade, a curiosidade de aprendermos coisas novas e vencermos este homem, ser humano velho que existe dentro de nós, quebrando os nossos paradigmas, vencendo as nossas barreiras do conformismo. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, isso não existe. Será que nós vamos fazer a gabrielice em nossas vidas? Nós somos senhores dos nossos destinos. Nós direcionamos aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Nós reencarnamos com o propósito de nos melhorarmos,
de evoluirmos, de crescermos. Não precisamos nada mais do que isso. Aprendermos, vivenciarmos as obras básicas de Kardec, aprendermos e vivenciarmos a obra da reencarnação. Nós, como espíritas, temos que ter a visão da reencarnação em nossa vida. Sem a reencarnação, nós não conseguimos enxergar o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos. Sem a reencarnação eu não consigo. Porque se eu parto do princípio que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, sem esta visão, Deus não teria sido bom, não seria bom, não seria justo e não seria misericordioso. A visão da doutrina espírita, ela nos tira barreiras em nossa frente, a qual cada um de nós é responsável pelos nossos pensamentos e responsável pelos nossos atos. Cabe a cada um saber aonde eu estou, para onde eu quero chegar. Se não tivermos este objetivo e este propósito, qualquer lugar que nós formos será um lugar, porque eu não sei aonde eu quero estar. Eu não sei o que eu quero na minha vida. Nosso querido Dr. Herman sempre falava isso pra gente. Eu acho que é uma das frases que eu mais gravo dele, é exatamente essa. Caiu, errou, pecou, levanta e volta para o trabalho. Levanta e volta para estudar a doutrina espírita. É muito mais fácil para cada um de nós criarmos uma virtude nova do que vencermos um vício e um erro. Vamos criar novas virtudes. Vamos desenvolver novas virtudes. Vamos fazer coisas que não fazemos, para que um dia os nossos erros, os nossos vícios, o nosso orgulho e a nossa vaidade seja extinto, que nós olhamos e falamos: caramba, eu não tenho nem mais aquele pensamento. Quando vemos, nem eu lembrava que eu tinha este pensamento. Que todos nós possamos ser abençoados, que a bendita doutrina espírita possa estar sempre junto de nós, juntos com o Livro dos Espíritos e continuando com o Livro dos Médiuns. Agradecemos ao nosso companheiro Léo pelo seu estudo. E agora nós vamos partir para o segundo momento da reunião pública, que é o momento do passe. Nós vamos solicitando aos nossos companheiros médios que possam se posicionar para este momento. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira, possamos nos ligar a esta casa, nos ligar ao plano espiritual, nos ligarmos a Jesus, para que possamos também receber os benefícios deste momento. Um momento onde a gente tem a oportunidade de dizer para os bons espíritos, para Jesus,
das nossas dificuldades. Senhor Jesus, agora retornamos ao teu coração amoroso e generoso para te pedir como médico de nossas almas e de nossos corpos, que neste momento do passe possamos receber a energia, o fluido que nos é necessário para a nossa caminhada. Que através das mãos amorosas dos médios possamos sentir essa energia e o teu amor por todos nós. E em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, em nome do teu amor, Jesus, em nome do amor de Deus por todos nós, solicitamos a permissão para o momento do passe. Graças a Deus. Não viemos a esta vida para sentirmos essa felicidade, essa falsa felicidade que as pessoas pensam ter pelas coisas materiais que conquistam. Nós viemos a esta vida, estamos aqui de passagem. E quão bom seria e quão bom será a todos nós que pudermos entender a doutrina espírita que nos traz o esclarecimento que aqui estamos para nos resignarmos pelos sofrimentos que podemos passar, porque através desses sofrimentos, de coisas erradas que fizemos em vidas passadas, que fizemos nessa vida, é que nós vamos, quando retornarmos ao plano espiritual, encontrar a felicidade. É no plano espiritual que nós vamos conseguir evoluir, conseguir melhorar o nosso progresso. Não tivemos uma única vida, já tivemos centenas, talvez milhares de vidas. Quantas mais teremos? Não sabemos. Somos espíritos imortais. E enquanto nós entendermos que todo sofrimento que possamos sentir ou passar é para o engrandecimento, para a nossa evolução espiritual, nós estaremos no caminho da felicidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Vamos agora ouvir a mensagem do Espírito amigo da nossa casa. Nos diz assim: paz, que a paz do Cristo permaneça entre vocês, que juntos possamos dar boas-vindas ao ano que se inicia, juntos, com fé e esperança, possamos mudar, possamos agir com mais amor e sabedoria, na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhor e os homens se melhorando. Juntos, possamos trabalhar, servir ao Cristo no intuito de destruirmos o mal que cresce entre os encarnados, entre os homens que ainda são fracos, que têm medo de dizer que são cristãos, que têm medo de dizer que trabalham para o Cristo, com as incertezas alheias ao Cristo. O mal cresce. O mal se faz forte entre essas pobres almas, sem fé, desacreditadas, sem esperança.
Ó Deus, tenha piedade desses que ainda recusam o Mestre como guia e modelo, o qual devem seguir. Juntos possamos pedir ao Pai que esse ano que se inicia não seja só de dores e, sim, de aprendizados, de como servir ao Cristo e trabalhar com amor. Chorem, mas não percam a fé, a esperança de que tudo passa, de que a fome passa, de que a guerra também vai passar. Enfim, de que o mal vai acabar. E com essa fé, com essa certeza, possamos sorrir para aqueles que nos ferirem. Roguem a Deus em busca também da paz para esses que ainda não nos entenderam, para que possamos lembrar que há muito mais ignorância que maldade entre esses que não entenderam o Mestre. Não os critiquem e nem os condenem. Ajudem a acender alguma luz para esses e para os que estiverem ao seu lado, sem a tranquilidade e na escuridão. Juntos estamos para que vocês não desanimem e nem se afligem. Tenham bom ânimo em levar o amor, na certeza de que esses desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem-se, também são irmãos, precisam de amor e de serem abraçados. Juntos possamos lembrar que o Mestre jamais se desespera com os nossos erros, com as nossas ações, que às vezes também não foram corretas. Paciente e bondoso repete aos nossos ouvidos a todo instante: ame e auxilie sempre. Ajude aos outros, amparando a ti mesmo, porque um dia, quando voltar, amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do seu coração. Juntos possamos pedir ao Pai que permita que os espíritos que ajudam na organização do orbe estejam mais próximos dos homens dirigentes de nações, instruindo-os a fazer o melhor. Que o Evangelho de Jesus seja implantado entre as nações e faça mudar o coração dos homens. Que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados. Que todos vocês, trabalhadores, médios, vigiem e façam preces. O mundo invisível está agindo, está agitado. Os trevosos que se incomodam por estarem perdendo, por não conseguirem agir em certos encarnados. Dobrem a vigilância. Os ataques crescem entre os cristãos espíritas. Vigiem. Nós pedimos preces, pois estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados e desencarnados, que precisam ajuda e precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda não sabem do mal que avassala a terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal. São poucos os encarnados que estão preparados para enfrentar. Por isso, estamos juntos a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec. Paz a todos, um guia irmão, trabalhador do Cristo. E assim, embalados por essa reunião pública,
pelo passe e por essa mensagem desse trabalhador, que possamos sair daqui muito animados, muito otimistas e com a certeza absoluta que o Senhor é o nosso pastor e que em momento algum Ele nos irá faltar. Agradecemos a oportunidade de, nesta reencarnação, conhecermos a doutrina do Cristo, a doutrina espírita. E em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, em nome do nosso muito amado altivo, em nome de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso pastor e o médico de nossas almas, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor. E em nome desse amor, é a Ti, Pai, que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa de amor. Um bom dia a todos e aqueles que precisarem de atendimento fraterno,